agradecer a Deus o privilégio de poder estar aqui, atendendo mais uma vez. Eu estava vendo e relembrando de algumas oportunidades que eu tive de pregar em trabalhos femininos aqui. E essa, se não me engano, é a terceira ou quarta vez que eu venho pregando aqui, e vocês têm tido paciência para isso. 2 vezes aqui sob o comando da irmã Alzira, né? E desta feita eu quero agradecer a Deus o privilégio de poder voltar. Quero aproveitar também o ensejo desta oportunidade de uma nova maneira de ser da igreja, quando Deus permitiu, por sua soberana vontade, que o pastor Gabi se fizesse o presidente dessa igreja. Quero desejar a ele e a todo o ministério as mais ricas e profundas bênçãos de Deus, e que o Espírito Santo confirme o seu ministério de modo todo especial. É o sentimento mais puro do meu coração nesta oportunidade. Quero também convidar a vocês para abrirem suas Bíblias para a mensagem que vou ler e pregar nesta noite, no Evangelho de Mateus. Abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, e nós leremos nos versículos 21 ao 28. Mateus capítulo 15, versículos 21 e 28. Nós temos a seguinte escritura: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isto feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Quantos podem dizer amém? Assentai-vos, por favor. Nesta noite, eu confesso que desde Brasília eu relutei com a mensagem que o Senhor me deu nesse texto, porque se trata de uma mensagem de reflexão que indiscutivelmente obrigará a cada pessoa que está aqui presente a refletir na sua própria vida e o seu relacionamento com Deus. Por isso o tema desta mensagem tem o seguinte título: Como reagir quando Deus diz não às nossas orações? Como reagir quando Deus diz não à nossa oração? Vamos repetir isso, por favor? Como reagir quando Deus diz não à nossa oração? A história da mulher Ciro-fenícia, conhecida como Cananeia, é a história de uma mulher sem nome, que ganhou espaço nas páginas dos evangelhos
especialmente por sua insistência em conseguir a bênção da libertação para sua filha endemoniada. É de fato uma história que toca o coração e que inspira fé e confiança nas pessoas que buscam de algum modo a misericórdia de Deus para suas vidas em circunstâncias adversas pelas quais elas passam. Por outro lado, é uma história que se contrapõe ao indiscutível comportamento misericordioso de Deus, quando diz não por 3 vezes ao pedido daquela mulher, mas ao mesmo tempo acabou vencido pela fé exemplar daquela mãe. Segundo a narrativa de Mateus e de Marcos, Jesus não havia ainda estado em terras estrangeiras, porque havia dedicado todo o seu ministério a falar ao seu próprio povo, à sua própria gente, e suas andanças alcançavam tão somente a Palestina, mas ele, como homem, à semelhança de nós, se cansava, precisava dormir, precisava comer, precisava descansar, tinha momento de estresse emocional até mesmo, como homem, e desejando descansar um pouco, principalmente por causa do assédio das multidões por onde ele andava, ele deixou a Galileia numa forma meio sigilosa e foi para as terras de Tiro e Sidom, na Fenícia. Chegando lá naquelas terras, ele manteve o objetivo de ocultar-se do assédio das pessoas, mas inevitavelmente ele foi descoberto por uma mulher desesperada, não conseguindo ocultar-se e encontrando aquela angustiada mãe. Ele não pôde evitá-la em atendê-la na sua necessidade e no seu pedido. E a história trava um drama muito especial, que vem mostrar para nós o modo como Deus se comporta em relação às nossas orações. Como pentecostais, nós temos uma tendência muito forte para assimilarmos a ideia triunfalista sobre todas as coisas. É por isso que facilmente nas nossas casas temos caixinhas das promessas, e todas as promessas são maravilhosas. Nós nunca gostamos de ouvir ou de saber o que vem antes, o que vai depois da promessa, os requisitos de Deus, porque nós gostamos das coisas boas, nós gostamos de respostas imediatas, nós gostamos das coisas que Deus diz sim para nós, mas temos dificuldades para lidar com o não de Deus, as nossas orações e as nossas necessidades. E eu não estou aqui para brincadeira, eu não estou aqui para trazer uma mensagem apenas para agradar os ouvidos. Estou aqui para estimular a sua consciência. Estou aqui em nome do Senhor, como profeta de Deus, para despertar em você uma reflexão séria sobre a sua vida espiritual e a sua maneira de se comportar em relação a Deus. Vejam o que acontece. Jesus não conseguiu ocultar-se daquela mulher, não pôde evitá-la. E o diálogo travado com aquela mulher, eu não vou entrar em muitos detalhes do diálogo em si, mas foi um diálogo totalmente paradoxal ao padrão que Jesus exercia na sua maneira extraordinária de se comunicar. Era incrível que este homem de estatura mediana, como qualquer outro judeu,
não tinha a musculatura de um Sansão, não tinha a beleza de algum moço bonito, um dos filhos de Davi, por exemplo, mas era um homem que, quando começava a falar, a sua comunicação era capaz de atrair multidões atrás de si, não apenas porque ele operava milagres, não apenas porque ele curava os seus enfermos, não apenas porque ele expulsava demônios, mas especialmente porque a sua doutrina tinha um poder especial que traduzia-se na vida das pessoas em esperança para o estado em que aquela gente vivia naquela época. As respostas negativas de Jesus àquela mulher, a sua posterior também, a quiescência ao pedido daquela pobre mulher, tinham como pano de fundo a revelação do tratamento que Deus nos dá quando oramos. A nossa dificuldade é que nós pouco refletimos na palavra. Nós gostamos muito das coisas bonitas como bolo de confeitaria. Nem sempre a massa é boa. O confeito é bonito e atraente e chega a correr aumentar a saliva dentro da boca da gente, mas quando você vai comer, o bolo é duro, é ruim, a massa é de má qualidade. E tem vida cristã por aí, muitos cristãos e muitas igrejas que vivem tão somente dessa vida cristã superficial, periférica, em que não há conteúdo, não há seriedade, não há alguma coisa capaz de realmente torná-lo um crente firmado no Senhor Jesus Cristo, acima das circunstâncias da sua vida. O modo como Deus trata nossas orações tem a ver com um princípio de justiça que Deus tem, com o seu prévio conhecimento que Ele tem de cada um de nós. Você pode orar como quiser, você pode mostrar a espiritualidade que desejar, mas ninguém consegue influenciar uma resposta de Deus pela sua cara bonita, pela sua cara de choro, ou pelo seu grande jejum. É mais do que isso. Deus conhece você por dentro, Deus sabe quem é você, Ele sabe exatamente o que você precisa. Por isso as suas respostas misericordiosas são respostas inteligentes e respostas de acordo com o seu conhecimento e de acordo com a sua real necessidade. Só Deus é capaz de saber quem somos. Eu vivo com a minha amada esposa 43 para 44 anos. Nós nos conhecemos muito bem, mas não tanto. Ela não conhece tudo a meu respeito, como eu também não conheço tudo a respeito dela interiormente. Mas aquele que nos criou sabe quem somos, conhece a nossa estrutura. Diz a Bíblia que sabe que somos pó, e por isso Ele nos trata de acordo com o conhecimento que Ele tem de cada um de nós. Só Ele sabe. Agora vejam só, por 3 vezes Jesus usou a palavra não para esta mulher cananeia. 3 vezes, como resposta a um pedido de socorro daquela mãe angustiada com a sua filha endemoniada dentro de casa. Entretanto, nós vamos descobrir e perceber como é que Deus nos trata nas várias circunstâncias da nossa vida cotidiana. Eu digo sem medo de errar, que muitos de vocês fazem orações há muitos e muitos anos, e Deus nem disse sim, nem disse não, e você está aí.
que Deus faz assim? Porque é mau? Porque não nos ama? Nós não gostamos muito de ouvir as coisas que confrontam com a nossa própria vida em relação a Ele. Deixa eu lhes dizer uma coisa. Aprendemos uma coisa acerca de Deus na Bíblia: que Deus nos ama com amor profundo. Eu não tenho absolutamente não tenho a menor dúvida de que Deus me ama e me ama muito. Quantos podem dizer da mesma forma? Você crê que Deus te ama? Aleluia, aleluia, eu não tenho dúvida disso. Entendo até mesmo que o seu amor é tão grande, é tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo é tão sábio, que o seu amor extrapola, vai além dos limites das nossas atitudes e conveniências quando nós o procuramos. Quantas das nossas orações são mesquinhas? Quantas das nossas orações satisfazem apenas o imediatismo do nosso coração? Quantas das nossas orações não são recebidas por Deus? Não é porque Ele não queira responder, é porque você, na verdade, não está preparado para aquele tipo de resposta que deseja, e Ele só dá ou responde de acordo com o seu conhecimento prévio acerca da sua vida e das suas necessidades. É bom que saibamos que Deus não se faz refém de nossos sentimentos egoístas, mas Ele conhece o âmago de nossas necessidades reais e está sempre pronto a atender os nossos rogos e as nossas orações. É assim que Deus faz. Aprendemos também que nem sempre teremos as respostas que desejamos. Nem sempre teremos. E mediante esses fatos nós questionamos muitas vezes a razão pela qual um bom Deus permite que aconteça certas coisas tão terríveis na nossa vida, com as quais nós não queríamos contar, não queremos contar, mas elas acontecem. Sabem por que as igrejas não vivem lotadas? Principalmente a nossa igreja, que tem uma teologia ortodoxa séria. Porque nós não comercializamos um evangelho triunfalista para ninguém. Nós não mentimos para o povo e nem oferecemos oferendas de um Deus que possa ser manipulado pela vontade particular, ou a vaidade ou a presunção de quem quer que seja. Deus não se confina às minhas conveniências, nem às minhas presunções ou vaidades. Ele só me usa quando eu me torno apenas canal da bênção e não como personagem principal. Ele é o Senhor, Ele é o Deus verdadeiro, Ele tem as respostas que nós precisamos ouvir. Mas constantemente fazemos uma pergunta: por que Deus diz não com tanta frequência? Por quê? Eu já tive alguns nãos de Deus no seu silêncio, no seu espere. Eu já tive alguns nãos de Deus, porque Deus estava me ensinando a lidar com as circunstâncias adversas da minha vida e a minha própria vida espiritual, para que ela não vivesse à mercê de coisas superficiais. É interessante, 3 negativas de Jesus foram apresentadas por Mateus. No versículo 23 que nós lemos diz: mas ele não lhe respondeu palavra quando aquela mulher pediu alguma coisa. Depois diz: mas ele respondeu, olha, ele respondeu e disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. E na terceira vez ele usou a palavra não. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Esse não é um advérbio de negação
percebido em algumas histórias conhecidas da Bíblia. Se você fizer um estudo, uma avaliação na história dos homens e mulheres de Deus, você vai perceber que algumas vezes Deus disse não para as pessoas mais extraordinárias e modelos de fé que nós tivemos na Bíblia. Deus disse não para Abraão, Deus disse não para Jó, Deus disse não a Davi, Deus disse não aos apóstolos como João, Tiago, como o apóstolo Paulo. E nesta mensagem, com destaque especial, Jesus falou não por 3 vezes à mulher cananeia. Não. Ao longo da história da humanidade, nos deparamos algumas vezes com o não de Deus, quanto às orações feitas, quantos de nós e clamores que não foram respondidos ao longo da nossa vida. Quantas vezes? Para cada história de oração respondida, há milhares não respondidas. Como entender essa questão? As Escrituras revelam a bondade de Deus e mostram que a bondade de Deus é própria do seu caráter, em quem não há maldade. Quantos podem dizer amém por isso? Deus é bom, amém, irmãos? Por outro lado, Ele faz tudo o que quiser, desde que nossas petições não confrontem sua justiça e sua perfeição. Deus diz não, não é da mesma forma que nós dizemos não às várias coisas da nossa vida que nós não gostamos e não queremos, e somos influenciados por nossos sentimentos e por circunstâncias momentâneas ou instantâneas da nossa vida. Não, Deus não é refém de sentimentos, Deus não se confina a esse tipo de coisa. Ele é perfeito, Deus é perfeito, o Senhor é perfeito. E outra coisa extraordinária, Ele é imutável. Ele é imutável. Nós aprendemos e somos convencidos de uma coisa, ponha na sua cabeça hoje: Deus quer o melhor para nós. Deus quer o melhor para você, irmão. Deus quer o melhor para você. Você pode profetizar para a pessoa do lado e dizer para ela assim: Deus quer o melhor para você. Deus quer o melhor para você, pastor Gabi. Deus quer o melhor para você, meu querido pastor. Deus quer o melhor, Deus quer. Ponha isso na sua cabeça, e a partir de então você estará pronto para entender o comportamento de Deus, quando Ele diz não e quando Ele diz sim. Quando oramos baseados nossos pedidos na confiança do seu caráter, do seu poder e intenção para com as suas criaturas, então nós descobrimos quem é esse Deus. Um caráter que não se discute, um caráter imutável. Ele não corre o risco de sofrer qualquer tipo de mudança na sua forma. Deus não é temperamental como nós. Deus não muda de acordo com a luz do sol ou quando tem muita chuva. Deus é sempre o mesmo, sempre o mesmo, sempre o mesmo. Não há diferença para Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo sabendo que Deus sempre nos responde, as suas respostas são conhecidas por essas 3 categorias de respostas: sim, não e espere. São 3 respostas que nós temos. Nós não temos problema nenhum com o sim de Deus. Tem um monte de igreja que só vive pelo sim de Deus, que não é exatamente, é uma forma de auto-engano. Sempre queremos que Deus diga sim às nossas orações. Quantas vezes eu já briguei com Deus no bom sentido? Quantas vezes? Eu me lembro
de uma experiência muito profunda que eu tive com Deus. Eu estava muito magoado e muito triste com uma determinada circunstância na vida pastoral. E então eu voltei para casa muito contrariado. E resolvi entrar para o meu escritório para orar. E não tive forças para orar, porque eu só tinha murmuração contra Deus. Minha murmuração: Senhor, por quê? Por que tu permitiste isso na minha vida? Se tem um negócio errado na minha vida, então diga logo. Tira a minha vida. Eu cheguei a apelar mesmo. É melhor tirar a minha vida que eu ter que conviver com uma situação dessa. Eu não estou conseguindo entender o meu temperamento. Eu não estou conseguindo entender por quê. Porque eu estou vivendo isso aqui. E eu então, depois de chorar, de murmurar, de reclamar, sozinho, só eu e Deus. Na verdade eu não estava nem ajoelhado, eu já estava deitado sobre os meus joelhos, na cadeira do meu escritório, quando eu não tinha mais palavras nenhuma, quando eu não conseguia falar mais nada com Deus. Então o Espírito Santo, que nunca nos abandona, nem mesmo quando nós somos rebeldes à sua voz, Ele levou o meu espírito a falar em línguas. E eu fiquei algum tempo falando em línguas, em línguas, em línguas, em línguas. E à medida que eu ia falando em línguas, eu percebi que o meu coração foi ficando leve, e mais leve, e mais leve, e mais leve. Quando eu não tinha mais línguas para falar, que eu abri os olhos, então eu ouvi a voz do Espírito Santo me dizer: não, agora. E eu disse: obrigado, Senhor, pelo teu não. O teu não é bem melhor do que o meu sim. O meu sim pode levar-me à autodestruição, mas o teu não significa minha salvação, significa que tu cuidas de mim, que tu me aceitas do jeito que eu sou. Aleluia, 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 aleluia. Sabe, irmãos, se nós avaliarmos teologicamente essa questão do sim e do não de Deus e do espere, e analisarmos do ponto de vista humano, o sim de Deus sempre satisfaz nosso imediatismo. Nós gostamos de respostas imediatas, até porque o século que vivemos é um século de imediatismo. É o tempo do self-service, prato pronto, tudo feitinho, tudo na hora, tá, é só dar o grito e acontece. É o que mais se prega por aí, é o que mais se explora em falsas pregações, até nos púlpitos das nossas igrejas, lamentavelmente baseado em teologias falsas, teologia da prosperidade, teologia da confissão positiva, que induz as pessoas a acreditarem que o nosso Deus é um Deus que está sempre à disposição para sair atrás de nós, respondendo aos nossos desejos, às coisas que nós queremos. Mas o nosso Deus não pode ser manipulado pela vontade particular de ninguém. Não. Se o sim de Deus satisfaz nosso imediatismo, o não de Deus nos provoca o sentimento de rejeição, e nós ficamos e começamos a dizer: Deus não gosta de mim, Deus não me ama, e então entra a autoestima, vem para baixo, e você começa a se dizer: quem sou eu? Eu nem se lembra que eu existo, eu não tenho valor nenhum, eu não tenho importância nenhuma, que é nada, eu vou desistir, eu não vou orar mais, eu vou abandonar essa ideia. Pelo outro lado, o espere de Deus nos faz pensar que nossa oração às vezes tem tão pouca importância, e que Deus talvez até faça uma certa discriminação de pessoas e diga: não, eu vou responder, você espera um pouquinho, que eu primeiro tenho que resolver o problema do fulano ali, eu vou resolver o problema dele, depois eu trato você. Será que é assim que Deus nos trata? Deus não pode ser visto
nessa perspectiva humana das nossas limitações. O nosso Deus está acima de todas as coisas e de todos estes valores. Louvado seja o nome do Senhor. Os adeptos da teologia da prosperidade, me desculpem, veem a Deus como uma lâmpada de Aladim. Basta esfregá-la e a resposta virá imediatamente. Basta você determinar e dizer: Deus, eu estou determinando que aquele carro vai ser meu. E aí tem uma porção de gente que não sei por quais circunstâncias, por quais mentiras, chegam e vão dar o testemunho: olha, eu tenho um novo carro, eu tenho um novo emprego, eu tenho uma coisa. Ora, minha irmã, Deus quer que você prospere, Deus quer que você tenha bom emprego, Deus quer que você tenha o melhor carro que você queira ter, mas Deus não vai lhe conceder coisas materiais se você fazer de Deus apenas um agente de comércio, um agente de negócio. Deus não se submete a esse tipo de coisa. A sua prosperidade tem que ser sempre o fruto da sua espiritualidade. Se você tem comunhão com Deus, você será abençoado, você irá prosperar sem dúvida alguma. Devemos saber que Deus não pode ser manipulado por nossas orações mesquinhas, nem podemos tratá-lo como se fosse um objeto de manipulação, em que Ele está à nossa disposição para responder às nossas orações de acordo com o momento que eu quiser. Eu vi com tristeza um determinado líder, que já se diz da Assembleia de Deus, lamentavelmente, que negociava com Deus, que tinha a audácia e a presunção de chegar e dizer: Senhor, olha, sabe como é, fulano aqui é uma boa pessoa, sabe, eu gosto muito dele. Aí o Senhor dizia para ele, através de um anjo: olha, eu vou dar resposta por causa de ti, porque tu és muito bom, tu és muito especial. Deus não vai te dar bênção por causa do pastor Elianai, nem por causa do pastor Gabi. Deus vai dar a bênção que você está buscando, de acordo com a sua necessidade e de acordo com o conhecimento que Ele tem acerca da sua vida. Quantos podem dar glórias a Deus nesta noite? Aleluia, aleluia, aleluia. As respostas de Deus não obedecem ao padrão self-service. Suas respostas têm base na perfeita justiça de Deus, que não tarda nem chega adiantado. Amém? Então pare de pregar por aí dizendo: Deus tarda, mas não falha, porque essa mensagem nasceu na Bíblia do diabo. O diabo é que gosta de pôr dúvida de um Deus que está tão culpado. Até foi feito um filme americano, um camarada que recebia assim as respostas. Ele de repente ele assumiu um papel de Deus na terra, e ele ficou tão louco que não conseguia responder. Deu uma parafernália enorme de coisas e respostas, ele não conseguia. Ele foi ficando... Não, Deus não fica louco, Deus não perde a cabeça, Deus não se perde. O meu Deus, o seu Deus, que é Espírito em verdade, está em todo lugar, preenche todo o espaço, responde a todos ao mesmo tempo. Eu nem gosto daquele hino que andam cantando por aí, já cantavam no passado: olha, de madrugada é melhor, entra na fila da madrugada. Fila para orar para Deus? Tem fila para orar para Deus? Não, não tem fila. A hora que você quiser, de dia, de noite. Teve um homem que orou lá na barriga de um grande peixe, Jonas. Não importa o lugar em que você esteja, o nosso Deus, Ele pode ouvir todos ao mesmo tempo. Ele pode ouvir todos ao mesmo tempo. Aleluia. Ele, diz a Bíblia, que é justo juiz e julga com equidade. Por isso suas respostas baseiam-se no conhecimento de sua presciência.
de sua presciência. Há uma nova teologia aberta que tem por aí, que diz que Deus não tem o poder de conhecer o amanhã. É por isso que as tragédias que acontecem no mundo acontecem, mas Deus não tem nada a ver com as coisas acontecem porque Deus não sabe o amanhã. Ora, de que vale a pena estar num trabalho desse tão maravilhoso? De que vale a pena falar de oração de um Deus que não pode me garantir o amanhã? Eu creio num Deus que me garante o amanhã, e a sua palavra está me dizendo que há uma coisa, que o nosso amanhã não é a vida material mais próspera, não. O nosso amanhã é baseada na esperança da glória, a esperança da volta de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que nós sonhamos dia e noite, sem parar. Aleluia, aleluia, aleluia. O silêncio de Deus não significa rejeição, mas pode ser o modo como Ele trata a nossa incapacidade de entender que o melhor para nossas vidas não é o que nós imaginamos para nós, mas sim o que Deus sabe que é melhor. Deus sabe o que é melhor para você, sabe melhor do que você. Amém, irmãos? Vocês querem nisto? Aleluia, aleluia. A sabedoria divina julga o mérito das nossas orações e pedidos pelas atitudes sinceras dos nossos corações. Precisamos saber que a fé é o elemento que desvenda, é o elemento que abre a porta do nosso coração perante o Senhor, e Ele nos responderá de acordo com esse prévio conhecimento das nossas reais necessidades. Vou falar uma coisa para vocês aqui. Todos conheceram meu velho pai, Osmar Cabral, falecido há 21 anos. Minha mãe está aqui, com 88 anos de idade. Minha irmã está aqui. Na semana que meu pai faleceu, eu tive uma conversa com meu pai, junto ao leito do hospital. E lá naquele hospital eu notei que a minha mãe e minha irmã já estavam muito cansadas durante algum tempo, cuidando e dormindo, e na verdade nem dormindo, ficando lá. Eu então saí de Brasília e vim passar também alguns dias ao lado do meu velho pai. E quando eu estou lá, numa das noites, de vez em quando meu pai se acordava assim, 2, 3 horas da manhã, sem noção de horário, de nada, e dizia assim: meu filho, Nai, olha, você, meu filho, eu quero dizer para você que a construção que você está fazendo lá em Sobradinho, olha, você deve tomar esse cuidado assim. E umas 3, 4 noites ele fez assim. Então o Espírito de Deus me mostrou uma coisa. O Espírito de Deus me mostrou que meu pai estava relutando com a possibilidade da morte. Estava relutando para isso, para não morrer. Então estava tentando dizer para mim assim: olha, eu ainda sei pensar, eu ainda sei emitir ideias, eu ainda sei ter conceitos. Então eu orei lá no quarto e disse: Deus, me dá forças e graça para ter uma conversa com meu pai, de pastor para pastor. E numa daquelas madrugadas, meu pai levantou: Nai, olha, eu quero dizer para você e tal. E começou a dizer uma porção de ideias que ele estava pensando e tal. Então eu disse: pai, eu preciso ter uma conversa com o Senhor. E essa conversa vai ser diferente de todas as conversas que eu já tive consigo. Eu não quero falar agora de filho para pai. Eu quero falar de pastor para pastor. Que o Espírito de Deus está mandando eu falar com o Senhor. Eu disse: meu pai, pare de lutar para viver.
Ele olhou para mim assustado, os olhos azuis dele, ele fraquinhos, a lágrima correu. Pare de lutar. O Senhor não precisa provar mais nada, nem a mim, nem a ninguém, o ministério que Deus lhe deu. O senhor tem uma vida ilibada, abençoada, todo mundo respeita o seu ministério. O senhor não tem que provar mais nada que o senhor é capaz de fazer. Se o Senhor quiser curá-lo, meu pai, o Senhor pode curá-lo agora. Mas se ele não quer curá-lo, se ele está dizendo não para o Senhor, pare de lutar, aceite a vontade soberana de Deus para a sua vida como qualquer outro homem. Ele ouviu, a lágrima correu. Eu disse: meu pai, agora pode dormir descansadamente. Eu fiquei com meu coração em pedaços naquela madrugada. Às 6 horas da manhã, mais ou menos 6, 6 e meia, ele se acordou. Nai, pois não, meu pai. Meu filho, tome a minha Bíblia ali, junto ao bidê. Eu tomei a Bíblia. Ele pegou a Bíblia, pôs sobre o peito e disse assim: meu filho, eu entendi tudo que você falou. Eu não vou mais lutar. Eu estou convencido. E Jesus já me deu paz e consolo ao coração. Eu estou preparado para ir para o céu. E a Bíblia está aqui. Ele disse: mas eu segurei esta bandeira até agora e não deixei cair na batalha. Estou passando para você, meu filho. Toma esta bandeira, por favor, segure, não a deixe cair. Eu estou tentando segurar essa bandeira. Estou tentando segurar essa bandeira. Deus está me dando graça para ser fiel ao Senhor. Não faltam lutas. Mas meu pai entendeu um pouquinho antes de falecer. A última palavra que ele teve foi com a Si, que vocês conhecem. E assim, então, uns 20 minutinhos antes, esteve lá com ele. Ele deu alguns conselhos para ela, falando bem devagarinho, e disse: diga, Tunai, que eu vou estar com Jesus. Cuide da mãe e você se cuide, porque eu vou estar com Jesus. O não de Deus às vezes é a melhor resposta às nossas orações. Pare de lutar contra a soberana vontade de Deus. Nesta noite eu estou sendo um profeta que talvez você não gostaria de ouvir. Era preferível ter alguém aqui pregando uma mensagem dizendo: olha, comece a orar que vai acontecer agora. Eu não tenho dúvida que Deus é capaz de curar você agora. Mas eu estou aqui como profeta de Deus para dizer a você, que se Deus estiver dizendo não, pare de lutar contra Ele, porque o não de Deus é melhor do que o seu sim. Amém? Amém, irmãos? Aleluia, 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 aleluia. Nós descobrimos que aquela mulher cirofenícia, quando foi pedir ao Senhor, enfrentou os 3 nãos do Senhor. A força da sua fé e da sua necessidade foi capaz de superar o não de Jesus, que provou aquela mulher e que percebeu pelo Espírito que aquela mulher podia receber uma resposta positiva, e foi isto que aconteceu. É por isso que os argumentos da sua fé foram tão convincentes que Jesus elogiou aquela mulher estrangeira e declarou a ela: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo conforme desejas. Sabe o que isso nos mostra? Isso nos ensina o comportamento de Deus, confrontando nossas orações com as respostas que Ele nos pode dar. As respostas que Ele pode nos dar. Eu fui um homem de cruzadas evangelísticas. Preguei em muitos lugares.
ginásios de esportes, em estádios de futebol. Trabalhei quase 10 anos com o pastor Bernardo Johnson, vi muitos milagres acontecer, orei por muita gente, vi milagres acontecer, mas nem todo mundo que eu orei teve um milagre na sua vida. E não é assim até o dia de hoje. Você vai desistir? Você vai deixar de servir ao Senhor por causa disso? Ou você vai preferir aceitar a sua luta, o seu sofrimento e o não de Deus na sua vida como uma forma especial de Deus ensinar a você que o que Ele tem para você é muito melhor, muito melhor, muito melhor. E isso não é história de carochinha, isso não é utopia, isto é realidade. O nosso Deus tem algo muito melhor. Sabe, irmãos, precisamos aprender essas maneiras de Deus agir. Quando não entendemos o não de Deus, olha o que diz o versículo 22: eis que aquela mulher cananeia que viera daquelas regiões clamava insistentemente dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está horrivelmente endemoniada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A lógica de nossas orações requer sempre respostas positivas, porque nós somos estimulados o tempo todo a orarmos a Deus e a obtermos respostas positivas, preferivelmente respostas imediatas. A ideia de que nossas orações não tenham as respostas desejadas, essa ideia é rejeitada por aqueles crentes que fazem de Deus um objeto de sua manipulação, ou daqueles que por fraqueza de conteúdo na sua fé gostam de se ufanar pelas respostas que Deus possa dar acerca de curas, de milagres. É o que faz muita gente hoje por aí afora, nos púlpitos das igrejas, gostam de ufanar, passar aquela imagem de espiritualidade capaz de deixar todo mundo: meu Deus, esse homem, meu Deus, eu não sou digno de pisar. Eu me lembro de um dito cujo aí, que no púlpito da igreja tinha um líder, e aquele líder era daquele que parecia um pavão assim, sorriso assim, todo mundo, ele parece que ele incorporava, Deus me perdoe, estou falando, incorporava uma vaidade, uma presunção de dizer: olha, o homem da resposta sou eu, o homem que Deus responde sou eu, o homem que mais ora sou eu, o homem que tem acesso direto ao trono sou eu. Para você chegar lá, você tem que vir por mim. Aí dizia um pregador aqui, para fazer média com o povo, ele desceu um pouquinho um degrau, hoje disse: meu Deus, não sei se vou ou se eu fico, não sei se vou se fico, porque está ali o homem mais santo da face da terra. E o cara de retardado mental, brincando com a inteligência das pessoas. Eu não aceito isto. Não aceito que as pessoas abusem da simplicidade e da inteligência da igreja. A igreja do Senhor é inteligente o suficiente para refutar esse tipo de presunção. Sabe uma coisa que se prega muito? Direito dos crentes. Você tem direito, meu irmão. Você é filho do rei, então como filho do rei você tem direito a ter as melhores coisas. Você não pode ficar doente, você não pode ficar pobre. Se você está passando necessidades materiais, é porque você está em pecado, está endemoniado. Essa é a teologia da prosperidade. Meu irmão, seja um pobrezinho que não tem um carrão, que tem que sofrer para vir à igreja de ônibus, mas feliz, sabendo que no céu
você não vai precisar dessas coisas que são temporais e que acabam aqui mesmo. A sua fidelidade a Deus é, na verdade, o maior preço da sua bênção, se você permanecer fiel ao Senhor. Aleluia. Essa história de ficar determinando, determine aí. Eu não determino coisíssima nenhuma. Determinações, essa palavra nem cabe bem dentro da nossa teologia pentecostal. Não cabe. Nós não aprendemos a determinar. Nós aprendemos que quem determina é Deus. Amém, irmãos? E só determina quem sabe de tudo. Eu não sei de tudo, mas eu posso declarar pela fé que o Senhor tem respostas para você. Não sei se é o não, não sei se é o sim, não sei se eu espere, mas se você estiver pronto para aceitar as três respostas, uma das três respostas, e dizer: obrigado, Senhor, porque o que tu pensas a meu respeito é muito melhor do que eu imagino para mim mesmo. Aleluia, 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 aleluia. Deus simplesmente pode dizer não aos nossos pedidos, porque Ele conhece a essência desses pedidos. Se Ele responder às nossas petições, a resposta pode ser talvez aquela que não queremos ouvir. É por isso que nem todo mundo fica na igreja. Aqui não é lugar de covarde. Aqui é lugar de gente corajosa. Aqui é lugar de quem abraça a fé. Aqui é lugar de quem está pronto a morrer pelo nome de Jesus Cristo. Aqui é lugar de quem está pronto a padecer necessidades, sim, mas fiel ao Senhor. Sabe por que nós temos igrejas como temos hoje? Sabe por que nós somos o que somos hoje? No centenário das Assembleias de Deus, eu me preocupo com um fanismo que domina muitos líderes, que gostam de contar vantagens. Eu vi alguém dizer: esse negócio de pastor aí ficar lá apresentando problemas da igreja, dificuldades da igreja, e não tem nada, nós temos que contar é vitória. É uma forma de me engana que eu gosto. Me engana que eu gosto. Mas o Espírito Santo não pede licença para nos dar o diagnóstico real da nossa vida. Se estivermos doentes, Ele vai dizer que estamos doentes. Agora, se estamos doentes, então Ele tem remédio para curar a nossa doença. E a nossa doença hoje, denominacional, é uma doença espiritual. Uma doença que está atingindo as lideranças, que está atingindo as pessoas, a falta de temor de Deus no púlpito da igreja, a mentira descarada, a cara de pau de alguns usarem o nome do Senhor em vão e dizer: Deus está mandando, Deus está fazendo. Conversa para boi dormir. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Mas eu creio que mesmo que a minha mensagem não seja muito simpática, eu tenho respeito, eu tenho ética, mas eu creio piamente que o Espírito Santo está sendo derramado sobre a sua igreja para mudar o curso da história da nossa Assembleia de Deus. Ela está boa? Está até certo ponto, mas está doente. É isso que o Espírito de Deus falou comigo nesses dias em que preparava a mensagem para pregar na convenção geral. O diagnóstico não é bom. O diagnóstico não é bom, mas o remédio está aqui. Deus está dizendo não para muita gente que está fazendo na marra. E Deus não se submete aos nossos caprichos pessoais e às nossas conveniências.
O nosso Deus é Deus santo, e um Deus santo não se mistura com sujeira. A sua santidade se revela na vida da igreja. É por isso, irmãos, a igreja está aí de pé. Sabe por quê? Não é por causa de Elienai, não é por causa de A, B, C ou D. Não é por causa dos títulos que possamos ter. A igreja está de pé por causa de uma única pessoa que vive entre nós e que mantém segura a igreja. Chama-se o Espírito Santo, que representa a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E até a vinda de Jesus, o Espírito Santo estará, aleluia, estará aqui segurando, mantendo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu já vou parar. O coração está cheio demais. Se me deixa falar, eu falaria a noite toda. Mas o trabalho continua amanhã. O trabalho continua amanhã. Eu só quero terminar dizendo uma coisa para vocês nesta noite. Só quero terminar dizendo isto. Deus sabe o que é melhor para nós. A Bíblia diz que a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A mulher cananeia foi capaz de entender que o Deus dos judeus era o verdadeiro Deus a quem ela podia recorrer. Ela foi capaz de perceber que Jesus era o representante desse Deus todo-poderoso. Por isso não se deixou intimidar por nenhum sentimento de rejeição, mas clamou e clamou até obter a resposta do Senhor. Se Jesus julgou a oração daquela mulher apta a ter uma resposta positiva, mesmo depois de ser provada com 3 negativas, não podemos duvidar da eficácia da oração se Deus disser não à nossa oração. O verdadeiro significado da fé em Deus nada tem a ver com respostas desenhadas, desejadas ou sonhadas por nós. Precisamos confiar no caráter de Deus, porque Ele vai agir de acordo com a essência da sua perfeita vontade. Ele vai agir de acordo com o prévio conhecimento que Ele tem a respeito de cada um de nós. É por isso que até mesmo na manifestação dos dons espirituais, os dons são dados à igreja segundo a medida de fé de cada um. Sabe o que quer dizer? Ele nos conhece por dentro e por fora, conhece as nossas limitações. Ele sabe até onde eu tenho condições de fazer uma coisa, de fazer a sua obra. Ele sabe até onde você tem condições de receber aquela bênção tão desejada. Por isso, meus irmãos, se Ele nos disser não, devemos nos submeter ao melhor que Ele tem para nós. E hoje Ele tem o melhor, amém? Por isso que muita coisa pode acontecer. Você pode receber uma cura do seu corpo hoje, imediatamente, mas pode receber daqui a um mês. Se Ele vai dar daqui a um mês, não é porque Ele ama menos você, é porque Ele sabe que só daqui a um mês você terá condições de receber aquela bênção. Se você receber um não de Deus, esteja pronto para aceitar a vontade soberana de Deus sobre a sua vida. Fiquemos em pé, por favor. Se alguém foi tocado pelo Espírito Santo, se alguém tem orado e não tem obtido respostas, mas você quer ter as respostas de Deus para a sua vida, venha aqui na frente agora que eu vou orar por você. Aqueles que estejam dispostos a aceitar as respostas de Deus, o sim, o não e o espere, mas Ele está disposto a lhe ajudar. Se você foi tocado pelo Espírito Santo, venha. Não deixe para depois, irmãos. Não deixe para pensar depois. Venha aqui receber uma graça especial da parte de Deus para a sua vida espiritual, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. 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 Enquanto esses irmãos estão vindo, venha, meu irmão. Sem dúvida, nós pregamos aqui com seriedade, com temor de Deus. Eu tenho certeza que o que Deus vai fazer aqui, está fazendo hoje,
nessa reflexão é levar cada um de nós a pensarmos melhor e avaliarmos melhor a nossa vida cristã e o nosso pensamento sobre o Deus a quem servimos. O que você pensa acerca de Deus? Qual é o tamanho de Deus na sua vida? Então está na hora de você vir receber a bênção do Senhor. Nós vamos orar a Deus. Eu quero orar por essas mulheres e homens que estão aqui. Deus conhece interiormente cada um de vocês, e Ele vai dar a você a resposta. Você ficará surpreendido com as respostas de Deus, e mais, receberá o consolo de Deus na sua vida, não importa qual a resposta. Se Ele disser não, você vai aprender, então vai dizer: obrigado, Senhor, o teu não é o melhor para mim. Se Ele disser sim, você diz obrigado também. Se Ele dizer espere, espere, porque Deus vai cumprir a sua palavra na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Comecemos a orar, por favor. Toda a igreja orando nesse momento. Ó Espírito do Deus vivo, aqui estão homens e mulheres, pessoas sinceras nos seus desejos, nas suas ambições, pessoas que foram tocadas pela tua palavra, pessoas que reconhecem a tua soberania acima de todas as coisas, pessoas que querem aprender contigo, a conhecer o teu caráter, a conhecer, ó Deus, a maneira como tu te comportas para conosco em relação às nossas necessidades mais prementes. Toca na vida dessas pessoas que estão aqui na frente. Talvez elas tenham problemas de ordem material, de ordem física, de ordem social, na família, com filhos, com outras pessoas. Tu estás aqui, Senhor, pelo teu Espírito, para responder, para trazer a nós a tua palavra de acordo com as suas necessidades. Toca agora, ó Deus, toca agora em nome de Jesus em cada uma dessas pessoas, dos irmãos que estão na tua igreja, ó Deus, cada um deles, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Volte com uma coisa na sua cabeça. Escute isso. Não se preocupe com a resposta de Deus. Se preocupe com o fato de que, ou ponha na sua cabeça do fato de que Deus é fiel, cumpre a sua palavra, e Ele não vai deixar você sozinho. Ele vai dar a resposta que você precisa ouvir nas suas orações. Amém. Que maravilha de Deus. Vocês estão agradecidos ao Senhor por esta palavra? Eu estava ali ouvindo e vendo como Deus é lindo. Pastor Elianai não estava aqui durante o dia, nem ontem, nem hoje. Mas a mensagem foi... Pode sentar, a igreja, um minutinho só. A mensagem foi seguindo. Quem estava aqui viu, não foi? Deus falando e continua falando. A mesma palavra, a mesma mensagem, de uma maneira tremenda e poderosa, porque o Senhor marcou esses dias para tratar com cada um de nós, para fazer com que nos lembre, aleluia, como devemos andar, de que maneira devemos proceder. Por isso o Senhor nos deu esse tema. Quando a gente vai organizar um congresso, a gente ora muito a Deus pedindo um tema. E eu apresentei 3 sugestões ao nosso pastor Laércio, superintendente da família, e ele disse: esse aqui eu achei mais viável. E viu, pastor, desde a abertura do trabalho Deus está falando desse tema. Que Deus abençoe o pastor Elianai, renove suas forças de graça, porque amanhã tem mais. Amanhã o pastor Elianai continua conosco à noite, ministrando a palavra do Senhor. E a irmã Genilda, amanhã à tarde, é o encerramento
das palestras, dos estudos. Amanhã a irmã Genilda ainda continua conosco. Agora eu pediria à igreja que se colocasse em pé, e eu vou passar ao nosso pastor presidente, pastor Wagner, e ele vai estar fazendo o encerramento desse culto. Vamos agradecer a Deus por esse dia abençoado. Valeu a pena estar aqui nesta noite? Sempre valerá a pena, não é? Querido Deus e Pai, somos gratos a Ti, meu Senhor, porque o Senhor nos reserva momentos de grande alegria. Cada culto é diferente do outro. Cada mensagem, Senhor, edifica mais a nossa vida espiritual. Pai, cada culto, a presença real do Espírito Santo é diferente. E nós nos alegramos porque servimos um Deus que cuida de nós em todos os momentos e situações da nossa vida. Meu Deus, continua abençoando este trabalho, para que ao final dele possamos voltar para os nossos lares, para as nossas origens, Senhor, fortalecidos, principalmente pela Tua palavra. Senhor, despede-nos na Tua paz, dá-nos uma noite tranquila, um sono reparador, e que amanhã, Senhor, permitindo-nos que tenhamos um despertar alegre, cheio de disposição, e que no dia do Senhor a nossa alma se alegre em Ti. Estas bênçãos nós pedimos e agradecemos no nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Mas você vai dar um sorriso e vai dizer um amém, que vai chegar lá no trono da graça. Amém. Quem disse amém, aperte a mão de alguém e diga: a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Eu quero ser